Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Italizando com Lucas Pinheiro. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quanto ganha um funcionário do KFC aqui na Itália. Mas, bom, antes de começar, eu quero deixar muito claro que eu vou contar a minha experiência dentro do KFC aqui na Itália. Eu vou contar, falar dos meus processos que eu tive até chegar no cargo de diretor. Eu comecei lá de baixo como um funcionário normal, um TM, né, que eles falam, um team member. Então, eu vou contar a minha experiência, deixando claro novamente, porque o KFC, rede de franquias que tem aqui na Itália, espalhada, tem várias aziendas que tá crescendo do KFC. Eu trabalho para uma, né? Eu não posso falar nome, detalhes, né? Não sei se pode dar algum problema, mas eu trabalho para uma. Para essa que eu trabalho, eu tenho um valor X que eu ganho por hora, eu tenho um contrato X, né? Então, cada azienda, eles se dão um contrato que pode mudar na questão de horários, na questão de horas pagas, né? Então, eu vou contar a minha experiência. Claro, eu conhecendo colegas nessa área, em outros KFC, eu vi eles falando que alguns recebiam até menos do que eu recebo, ou às vezes umas que recebiam até um pouco mais. Mas, como eu falei, eu vou contar a minha experiência dentro do KFC. Então, pode ser que você tenha ouvido de falar de alguma pessoa falando do KFC que não foi muito bom o trabalho ali, outros podem falar que foi bom, mas eu vou contar a minha experiência dentro que eu estou trabalhando, da minha azienda que eu trabalho. Eu vou falar algo curioso, né, que até pouco tempo atrás mesmo eu não sabia. Então, eu não sei se você que está procurando emprego, se você está dentro de um emprego, você sabe dessa informação. Que aqui na Itália existe o livello, né? Um livello que pode ser de experiência ou do cargo que você ocupa dentro de uma empresa, né? E no KFC, acredito que esse aqui vai ser no geral, no KFC em geral, você entra começando com sexto livello, né? O livello 6S, é assim chamado aqui na Itália. O que quer dizer esse livello 6S? Quer dizer que você entra ganhando um valor X, que é do valor entre 8 euros a 8,50 euros, né? E eu não vou dar o valor exato de quanto eu ganho, justamente para não sei se pode dar problema futuramente, né? Mas então eu vou precisar que são valores próximos àquilo da minha azienda. Como pode mudar de azienda para outras aziendas, né? Vamos dizer assim. Mas entre 8 a 8,50 euros, né? Se você entra trabalhando na parte da cozinha, né? Na cozinha, na parte da preparação do panini, né? Dos pães, ou na parte de atendimento ao cliente. Se você entra em uma dessas três áreas, você vai ganhar entre 8 euros a 8,50 euros a hora, né? Um detalhe que caso você entre na parte da limpeza, né? Na parte que eles falam de fattorini, que é aqueles que se ocupam só com a limpeza, você vai entrar com o livello 7S, né? Que é um livello maior. O detalhe, quanto maior, menos como posso dizer, menor é teu ganha-hora. Quanto menor, maior é o teu ganha-hora, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos assim. Quem entra na parte da limpeza vai receber entre 7 euros a 7,50 euros por hora, né? Esse é fato. Então, para quem procura emprego, está procurando emprego na parte do KFC, eu recomendaria vocês se arriscarem na posição, em uma dessas três primeiras posições que eu citei, ou na parte da preparação do frango, ou na parte da preparação dos pães, ou na parte do atendimento, porque entre qualquer uma dessas três posições que estiverem abertas, se você escolher, você vai receber entre 8 euros a 8,50 euros. O que eu posso dizer que é muito bom, por sinal, porque eu vou contar um outro exemplo, sendo sempre a minha experiência. Antes de entrar no KFC, eu cheguei a trabalhar por 2 semanas no mercado chamado Ardi, aqui na Itália, né? O proprietário era gente boa, tudo bem, só que quem comandava, ficava o tempo todo ali, digamos, o gerente, o supergerente, eu não sei, o supervisor, não sei. Ele era um coione, aquela pessoa bem chata, ficava todo o tempo no meu pé, me desrespeitava, falava palavrões, né? Falava de tudo, né?
E eu justamente fiquei só essas 2 semanas porque não aceitei sendo tratado daquele jeito, né? Mas, por exemplo, nesse trabalho que antes de começar no KFC, nesse mercado, eu fazia de tudo, de verdade de tudo. E o proprietário falou para mim, eu trabalhava por 10 horas no dia, né? Detalhe, 10 horas por dia ia ganhar por mês 800 euros. Ali no sul da Itália, lá na Sicília mesmo, lá em Palermo. Ia ganhar 800 euros por mês. Eu falei, eu que estava chegando ali, nossa, 800 euros por mês, tá bom, né? E é bom, eu fiz essas 2 semanas, né, tudo, mas eu não quis continuar justamente porque eu estava sendo tratado de merda por um senhor que não sabia trabalhar. E tudo o que acontecia era culpa era minha, não era mais dos outros. Então eu desisti, não quis continuar, mas estava ganhando 800 euros por mês para trabalhar 10 horas por dia, com uma folga na semana, tá? Uma folga na semana. Então, quando entrei no KFC, detalhe, foi para trabalhar 20 horas semanais, ganhando em torno de 680 euros a 750 euros, trabalhando 20 horas semanais, tá? Com direito a 2 folgas por semana, trabalhando só 4 horas por dia. O que dependeria de eu ganhar entre 670, 680, 750 até, seria nas questões de turno, se eu trabalhasse muito à noite, na parte da chiusura, que eles falam, né, do fechamento, ou se trabalhasse também direto todos os domingos, se eu trabalhasse os feriados, né, que eles dobram o valor daquele dia, né, para vocês. Então era entre 670 a 750, trabalhando apenas 20 horas semanais. Então veja só a diferença. Nesse trabalho que eu trabalhava no KFC, de 20 horas por semana, ganhava esse valor. Num trabalho que eu fazia de tudo, limpeza, caixa, atendimento, como que fala, na parte de embalagem, a parte de descarregar a mercadoria, fazia de tudo e trabalhava 10 horas por dia, ganhando 800 euros por mês. E no KFC, por 20 horas semanais, ganhava até 670 a 750 euros. Olha só que diferença, né? E além do mais, eu conseguiria aproveitar muito mais a minha tarde, a minha manhã ou a minha noite, se eu tivesse disponível para estar fazendo, né? E depois de uns 5 a 6 meses, o KFC, eles aumentaram minhas horas para 24 horas semanais, né? Eu sempre trabalhando na parte da posição de estar empanando o frango, né? A posição que chama é BO, B-O-H, BO. Essa é a posição que eu praticamente fiz o início ali no KFC. Então era esse valor. Eu passando a 24 horas semanais, de novo, eu vou passar um valor aproximadamente, não vou falar o valor exato para não dar problema, mas era entre 850 a 920 euros, tá? A 24 horas semanais. Detalhe sempre, varia bastante se eu fizesse turno de fechamento, trabalhasse todos os domingos, e se eu trabalhasse feriados, pegava esse valor cheio, né? Então, entre 20 a 24 horas semanais era essa diferença, que é muito boa por sinal. E outro detalhe, por mais que aumentasse minhas horas, o meu nível, né, meu nível de trabalho não mudava, porque para trabalhar nesses cargos que eu falei é só até o 6S livelo, até o sexto livelo, não tinha diferença nenhuma. Só acontece de ter essa mudança de livelo se eu passo de um TM para um TL, né, um Team Leader. Daí tem essa mudança de livelo, que é onde eu vou estar falando daqui a pouco a diferença do que mudou para mim. E praticamente um ano depois que eu estava já trabalhando no KFC, eu consegui o contrato indeterminado, eu consegui se locomover, né, do sul, vindo para aqui para o norte da Itália, tendo um aumento na minha experiência, digamos assim, né, porque eu também tive aumento no meu cargo. Eu passei de um TM para fazer um TL, né, que seria um team leader, para estar trabalhando 40 horas semanais, já full time, como se fala aqui, né? Antes eu fazia era part time, mesmo que eu fizesse 20 ou 24 horas,
era part-time. O full-time é você estar trabalhando 40 horas semanais e sempre com os 2 dias de folga livre, né? E depois desse um ano eu tive a oportunidade de crescer e até hoje, graças a Deus, estou crescendo e estou aprendendo, né? E quando o momento que eu passei para CTL, eles abaixaram o meu livelo para quinto S ou 5S. Então, de 8 euros a 8,50 € que eu ganhava por hora, ali eu comecei a ganhar da 8,70 € a quase 8,90 €. Mudava pouca coisa, mudava centavos, né? Digamos assim. Mas era 40 horas semanais, as probabilidades de fazer turno de noite eram muito maiores e trabalhar feriados muitos ainda maiores, né? Que na questão do mês eu recebia entre a 1.250 a 1.350. E depois de mais alguns meses passados, né, sempre quando eu terminei a formação de TL, eles abaixaram ainda mais meu livelo para quarto S, ou livelo 4S, que eu recebi aumento de mais alguns 30, 40 centésimos, digamos assim, de diferença, né? Nada muito diferente, mas que sempre cada vez aumentava na questão. Quando eu terminei a formação, o aumento era maior porque eles viam a minha experiência. Quanto mais experiência eu ganhava, eles queriam ver o meu trabalho, na experiência de fazer tudo sozinho, sem ter ajuda de ninguém, eles aumentavam ainda mais o meu livelo. Então eles viram esse meu crescimento e eles aumentaram para mim esse livelo. Porque na questão, o que conta muito para eles é a questão de experiência, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência, em nenhum momento eu tive experiência de liderar uma equipe, liderar um time, né? Eu sempre fui, desde novo, sempre trabalhei como ajudante, atendente, vendedor, né? Nunca tive experiência de comandar ou liderar nada, né? Então foi tudo novo para mim. Só que graças a Deus eles viram meu crescimento, minha vontade, e eu tive esse crescimento rápido, né, dentro do KFC. Então, no momento que eu entrei, quando eu ganhava um livelo 6S, até no momento de hoje que eu ganho agora 4S, teve um aumento de um pouco mais de 1 € na minha busta paga, né? Que eles falam aqui, que seria o lerite, né, o contra-cheque. Eu tive um aumento de um pouco mais de 1 € por hora, né, nessa diferença. Justamente que ele conta a experiência, sua dedicação, né, isso que eles contam para você, para ele estar tendo essa modificação na tua busta paga. E agora eu estou fazendo formação de diretor, e se eu continuar me dedicando, e demonstrando essa experiência, é para eles abaixarem ainda mais um livelo, e depois pelo que eu vi, de 1 a 2 anos de experiência mesmo, é para estar chegando a um livelo 2S mais ou menos, né? Quanto mais experiência você tiver, maior a tua chance de você estar recebendo também um nível maior, né? Bom, então o valor que eu ganho, mais ou menos, sempre depende dos dias trabalhados, de noites trabalhadas, de feriados trabalhados e domingos trabalhados. Varia entre de 1.450 a 1.650, tá? Então, varia bastante da questão dos meses, né? Mas, como eu falei, eu tenho de direito sempre 2 dias de folga, trabalho 40 horas semanais, toda semana é um turno diferente. Pode ser que hoje eu trabalhei a parte da manhã, amanhã eu tenho que fazer a parte da noite, e assim vice-versa, sempre troca, não é mais uma semana com um turno fixo só. Então eles alternam bastante aqui, não é como no Brasil, por exemplo, quando eu trabalhava, eu fazia só o turno da tarde para a noite, do fechamento, né? Aqui não, aqui eles varia bastante a questão de turnos, né? Então eles não deixam mais um turno fixo por pessoa, tem essa alternância bastante. Então, na questão de valores, é isso, você não vai fugir muito disso, por mais que você possa trabalhar em franquias do KFC diferentes, não vai fugir muito disso, ou você pode receber um pouco menos ou um pouco mais, mas os valores de mercado para essas funções seria essa, né? Então nada de diferente. Que para mim é um valor ok, né? Justamente eu quero crescer mais,
eu quero poder ganhar mais, eu quero ter algo ainda melhor, né? Mas para mim, no momento que eu estou há 2 anos e meio aqui, praticamente aqui na Itália, e da forma que eu cheguei, da forma que eu consegui conquistar certas coisas, é algo que eu me encontro num momento muito feliz, né? Sempre, como eu falo, sempre pensando em crescer, em vários meios para estar ganhando uma vida melhor aqui na Itália ou em outros países, quem sabe do futuro, ninguém sabe, né? Mas como emprego é um valor que eu acho ok. Por mais que eu esteja morando no norte da Itália, eu sei que muita gente vai falar que tem lugares, tem empresas, que você pode até ganhar de mais de 2.000 euros. E é verdade, por mais que eu esteja agora morando aqui no norte da Itália, os meus custos condiz com a minha realidade. Eu não sou ninguém que faz um exagero com gastos ou alguma coisa assim. Eu vivo uma vida muito ok, comprando aquilo que eu gosto, ou se seja para comer, ou se seja para se divertir, para sair, para passear. Eu consigo ter esse equilíbrio na minha parte da minha vida financeira, sabendo colocar tudo na ponta do lápis. Detalhe, eu sou casado, eu tenho uma esposa, atualmente só eu apenas que trabalho e consigo viver tranquilamente aqui no norte da Itália. Então, meus queridos, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem aquele like maroto, se inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, suas sugestões para vídeos mais como esses e até a próxima. Valeu!